Bom dia! Hoje é domingo, dia 7 de julho. Vamos testar aqui o som, menos de um minuto, para a gente começar a live do livro depois de 2 semanas off. Já estava com saudade de vocês. Vamos ver se o som aqui está funcionando. Está funcionando. Arrumando, ajeitando aqui. E daqui a alguns segundos a gente já vai começar. Ajeitar aqui minha colinha. Pronto, 10 horas pontualmente e oficialmente bom dia a todos. Hoje é dia 7 de julho e nós estamos aqui com a live do livro. Este livro aqui, Transformando Problemas em Oportunidades, o Flip Thinking. Maravilhoso! O autor é Bertold, acho que é assim que fala, Ganster. E ele foi o propositor, o criador do Flip Thinking, né? É um neerlandês, tem mais de 13 livros escritos, alguns best-sellers, mas assim, ó, fazia tempo que eu não via e não ficava tão animada e tão motivada com um livro assim para trazer para vocês. Foi um presente que eu ganhei aí da minha amiga Graça, lá de Brasília, maravilhoso. E tem muita informação mesmo. Ele é super didático, recheado de exemplos, de fatos, de situações que ele traz que realmente retrata o nosso dia a dia, retrata aquilo que a gente vivencia. Parece que ele está falando, conversando com a gente. Bom dia, Fatinha. Parece que o autor conversa com a gente, porque os exemplos que ele traz simplesmente faz parte da nossa realidade. Parece que ele está relatando a nossa vida, vamos dizer assim. É muito bom. Então eu vou começar aqui, vou engatar a primeira e para dar tempo da gente explorar ao máximo, tá? E eu já falo aqui, ele traz 15 estratégias, que é praticamente, o livro é dividido em 3 partes, então a parte do meio, a segunda parte, ele fala dessas estratégias, que eu já vou explicar para vocês. E vale muito a pena. Talvez, vamos ver aí como é que vai ser a live. A gente pode marcar outra live só para aprofundar as 15 estratégias, tá? Porque aqui eu só vou praticamente citá-las, mas vale muito a pena ler esse livro. E aí, então, o que o autor traz, né? Vou começar já citando o autor. Ele fala assim: os problemas podem derrotar você, mas também podem transformá-lo, né? Torná-lo mais forte, mais sábio, mais divertido e, em última instância, mais criativo. De qualquer forma, vai fazer de você uma pessoa melhor. Com esse livro, então, o autor diz que ele quer oferecer as ferramentas e os macetes para que nós possamos e consigamos ressignificar os nossos problemas. Bom dia, meu amor. Ah, Fatinha, esse aqui, ó. Transformando problemas em oportunidades. O autor, ele é o propositor dessa técnica do flip thinking. Já vamos falar mais sobre isso, né? Este livro ensina, então, a pensar em termos de oportunidades, não de problemas. Então, é uma ressignificação e uma transformação do pensamento. E vou falar uma coisa para vocês. Só essa semana que eu comecei a ler o livro, me caíram milhões de fichas. Os novos não vão entender essa gíria, mas os mais antigos vão entender. Mas assim, e outra, 2 situações específicas durante a semana que eu consegui aplicar o Flip Think já mudou minha vida. Então, tô muito feliz, tô muito eufórica e muito motivada para passar isso para vocês, tá? Assim, né, como esse livro ensina a gente reverter esse pensamento, ressignificar esse pensamento e ter um olhar de oportunidade em frente aos problemas, óbvio que é o tema do livro, mas acho que a tudo que a gente faz na vida. Deste modo, novas soluções podem ser descobertas de modo surpreendentemente fácil. E assim, gente, situações que eu sinceramente achava que eu nunca ia conseguir ou ia demorar muito mais para conseguir ressignificar na minha vida, graças a esse livro, a algumas técnicas eu já consegui colocar em prática. É muito bom. Quando nossos argumentos são recebidos com resistência, o resultado é a estagnação. A boa notícia, então, é que existe outro caminho, uma mentalidade mais aberta que enfatiza o que pode ser feito, valorizando todas as possibilidades.
que nos ensina a pensar em termos de oportunidades e não de problemas. Nós não precisamos lutar contra os nossos problemas. Só essa frase já é uma ressignificação por completo, né? Não precisamos lutar contra os nossos problemas. Podemos transformá-los em oportunidades. Podemos torná-los os nossos aliados. É uma arte que pode ser aprendida, tá? Qual é o desafio, então? O desafio é aprender a diferenciar aquilo que podemos mudar daquilo que não podemos mudar. Somente quando pararmos de nos agarrar compulsivamente ao que deveria ser e olharmos o que de fato existe, é que podemos nos abrir para o que poderia vir a ser. Então, ó, são termos diferentes, fazem toda a diferença essa colocação. Cenários que favorecem o improviso são o contrário do que queremos da vida. Não queremos passar por dificuldades e não queremos lidar com elas. Nós queremos felicidade, alegria e saúde. Queremos que a nossa vida transcorra sem percalços. Infelizmente, não é assim que a vida funciona. A vida de qualquer pessoa é cheia de decepções, reveses, tragédias, obstáculos e adversidades. Então, o que acontece? O autor começa aqui a desdramatizar a nossa vida, que não são só flores, né? Ou é só a minha? Não é. A vida de todo mundo é recheada de adversidades, de superações, certo? Então, quando a gente entende isso e desdramatiza isso, metade dos nossos problemas já são resolvidos. E aí o Bertoldi fala assim: precisamos aprender a ressignificar os nossos problemas. Fazer isso não é fácil, mas é possível aprender. Pode ser que o mais difícil seja aceitar as coisas que não podemos mudar e então descobrir o que fazer com elas. Ele ensina isso no livro, tá, gente? Para cada frase que eu vou falar aqui para vocês, tem pelo menos uns 15 exemplos aqui e vale muito a pena ler o livro. E é um livro gostoso de ler, você vai ler ele, se não for em uma semana, no máximo 2, porque você quer devorar, quer entender e quer colocar em prática tudo que for possível. Infelizmente, é comum termos um pensamento pouco construtivo. Ficamos obcecados por como as coisas deveriam ser. Nossa noção de como o mundo deveria ser perpetua ou até agrava uma situação, um problema, um contexto mais difícil. Nós precisamos, então, desenvolver o flip thinking, que é tema desse livro, né? Começamos a praticar o flip thinking quando abandonamos a ideia do que deveria ser e passamos a considerar o que poderia ser, ou o que realmente é, o fato como ele é. Ele vai falar muito isso aqui do fato em si, da realidade. O primeiro passo, então, é a desconstrução. O que é a desconstrução? A gente transformar um problema num fato. Só olhar a realidade, assim como ela é. Dizer sim para a situação que está se apresentando. Podemos dizer qualquer coisa sobre a realidade, mas, por definição, ela é o que é. Aceitá-la poupa um bocado de esforço. E aí ele fala também das expectativas, acho que a gente vai falar aqui em algum contexto, mas o fato é o que é. A nossa interpretação daquele fato é que pode fazer diferença e gerar algumas consequências, frustrações, problemas, dificuldades na nossa vida em função dos nossos desejos, e a gente vai falar sobre isso aqui também. Bom dia, Cláudio, seja bem-vindo. Na desconstrução, então, que é o primeiro passo, você vai desmembrando o problema, removendo todos os deveria, até deixar apenas os fatos, as coisas como elas são. Esse processo, às vezes, pode ser bem difícil, porque a gente não quer aceitar a realidade. Seja porque essa realidade nos machuca, seja porque essa realidade nos frustra, não interessa qual é a nossa motivação que está por trás disso. Mas o fato é que a gente tem dificuldade, sim, de aceitar a realidade, de aceitar as coisas como são. O segundo passo, então, depois de desconstruir, você vai fazer o quê? Vai reconstruir. O que é reconstruir, né? Qual que é a reconstrução? Transformar um fato numa oportunidade. Então, ó, o primeiro passo, a gente transforma o problema num fato.
O segundo passo, a gente transforma esse fato numa oportunidade, numa possibilidade de fazer diferente. Você escolhe então os fragmentos dos fatos e descobre o que você pode fazer com eles. É a fase de passar do que é para o que poderia ser. Bom dia, Graça querida. Aqui, ó, o livro que você me deu é o livro da semana e eu estou apaixonada por ele, tá? Muito obrigada por esse presente valiosíssimo. E aí o Bertold fala assim: precisamos de paciência, tenacidade e autoconfiança para fazer a virada. O flip thinking trata-se de uma habilidade que, ao ser desenvolvida, pode transformar o processo em algo surpreendentemente fácil. É um processo criativo que se adapta às circunstâncias. Óbvio que vão ter situações mais complexas, mas, como eu disse no começo da live para vocês, essa semana eu coloquei em prática e realmente tem situações que eu imaginei serem impossíveis de serem ressignificadas e que foi realmente surpreendentemente fácil. O flip thinking não oferece regras infalíveis nem universais. Não é uma panaceia universal, uma pílula mágica, tá? Exige esforço também e exige a nossa vontade de fazer diferente. Ele precisa evoluir e se adaptar às consequências. Ele oferece uma forma de expandir continuamente o nosso repertório de soluções e só se aprende praticando. Então, qual que é a mágica do processo? Você entender as estratégias, as habilidades, as atitudes que você deve tomar, você começar a aplicar o flip thinking, a fazer diferente, e você vai ver que quanto mais você aplica, mais você entende essa forma de pensar flip, né? De ter essa elasticidade, de inverter, de reverter o pensamento, você começa a desenvolver essa habilidade como se fosse uma especialidade. Sim, você fica especialista em transformar problemas em oportunidades. E aí, olha só, a inversão do pensamento exige um entendimento estratégico e as estratégias apresentadas nesse livro precisam ser experimentadas. Então, você vai analisar cada contexto e vai ver o que se encaixa melhor naquele contexto. Pode ser, sim, que às vezes você vai na tentativa e erro, e essa é uma das estratégias para avaliar o que vai dar mais certo, tá? Mas existem situações específicas que você vai identificar e aplicar a estratégia aprendida e você vai ver que o resultado é imediato. Isso aconteceu comigo essa semana, tá? Então, definição, né? Resumindo, o que é o flip thinking? O flip thinking é a técnica de pensamento que transforma problemas em oportunidades, tá? Então, a grosso modo, um resumão é isso. Você reverter a forma como que você encara os seus problemas. E aí a gente tem seis conceitos fundamentais, tá? Os conceitos fundamentais, eles estão na primeira parte do livro. Então, o primeiro conceito fundamental para transformar problemas em oportunidades é a aceitação. E aí ele fala, olha essa frase que ele cita: se o problema não tiver solução, não perca tempo se preocupando com ele. Se o problema tiver solução, não perca tempo se preocupando com ele. Então, só o fato de você aceitar e contextualizar o que o problema vai impactar e trazer na sua vida, já dá uma leveza e você já fica numa tranquilidade que você não deve gastar tempo, energia, emoção, sentimento, relacionamentos em função daquele problema. Bom dia, Rafael, seja muito bem-vindo. Existem certos problemas e situações que simplesmente precisamos aceitar. Infelizmente, na prática, investimos muita energia tentando mudar coisas que não podem ser mudadas. Muitas vezes tentamos adequar a realidade aos nossos desejos. E aí, eu diria mais, tentamos mudar coisas, tentamos mudar pessoas, tentamos mudar situações, tentamos mudar o tempo, como ele cita aqui com exemplo. Tá chovendo, pronto, acabou, não adianta você sofrer com isso. O seu sofrimento não vai trazer um sol lindo e maravilhoso,
né? Então a gente precisa aceitar que tem coisas que a gente não vai mudar, que não depende da gente, que a gente não tem controle sobre, né, a pessoa, sobre a situação, sobre o contexto, e só isso já elimina metade dos nossos problemas. Eu diria, arriscaria até mais da metade, tá? Porque, como ele fala aqui, muitas vezes tentamos adequar a realidade aos nossos desejos. Então, tá dentro da gente, muitas vezes, a criação de um problema, né? Enquanto o nosso foco for mudar o imutável, deixaremos as coisas que de fato podemos mudar exatamente como são ou como estão. E isso também pode vir a gerar um problema, porque você gasta tempo, você perde tempo, gasta energia tentando mudar aquilo que não é possível e aquilo que é possível você acaba deixando de lado. A resistência muitas vezes mantém o status quo, enquanto a aceitação pode conduzir à mudança, tá? E aí, também assim, ó, não é aceitação, aceitar a vida, as coisas, as pessoas como elas são, naquele sentimento de pesar, de ó céus, ó vida, ó mundo cruel. Não. É compreender os fatos, entender a realidade e fazer o que você pode fazer, tá? Diminuir o máximo possível, eu ia falar ao zero, né? Mas acho que isso ainda, no nosso nível, ainda não dá. Mas o máximo possível as nossas expectativas, principalmente em relação àquilo que não está nas nossas mãos. E aí, dentro da aceitação, ele traz 5 aspectos da vida inalteráveis no mundo e em nós mesmos. Insistir em mudá-los é um desperdício de esforço. Então, quais são esses 5 aspectos que são imutáveis na vida de qualquer pessoa, na minha, na sua, do autor e de todos os seres no universo? Primeiro aspecto, inalterável. As coisas mudam e terminam. Não importa o que você esteja vivenciando, em algum momento isso vai acabar. Seja essa coisa boa, seja ruim, seja neutra, tá? Tudo sempre muda e termina. O flip thinking começa com a aceitação da mutabilidade constante do momento presente. Acreditar que podemos impedir a mudança e a perda é construir uma ilusão. Aceitar a impermanência da vida não é limitante, é libertador. E olha como é libertador mesmo, né? Porque senão você fica às vezes querendo controlar ou manter o momento presente tal qual ele é para o resto da vida, e isso não é possível. Você acaba criando às vezes fantasia, ilusão na sua cabeça que não serão realizadas, tá? Então começa por aí, tá? É o primeiro aspecto da vida inalterável aí dentro do processo da aceitação. O segundo aspecto, as coisas nem sempre saem como planejado. Não deveria ser novidade isso na nossa vida, né? Nessa altura do campeonato. Mas, sim, às vezes a gente quer ter o controle sobre tudo, quer que tudo aconteça conforme a gente planejou, a gente gostaria que fosse, sem muitas vezes considerar todos os envolvidos. Então, as coisas nem sempre saem como planejado. Tendemos a acreditar numa ilusão de controle sobre a nossa vida, em parte porque essa ilusão costuma ser corroborada por fatos. Mas inúmeras coisas na vida não ocorrem como planejado. O segredo, então, é desapegar. Precisamos começar aqui a desenvolver o desapego. Terceiro aspecto da vida que é inalterável. A vida nem sempre é justa. Nada é justo. Uma briga contra a injustiça da vida é muitas vezes uma briga perdida. Suas boas ações não serão recompensadas por toda a eternidade. Então a gente também sai daquele mundo de Poliana, né? A gente sai daquele mundo de que a gente nunca vai ter problema, de que a felicidade é perfeita, de que a vida é cor-de-rosa, enfim. A gente começa a encarar a realidade e a vida como ela é. Quarto aspecto, a dor faz parte da vida. Ressignificar a dor é particularmente difícil. Fazemos tudo o que podemos para evitar a dor. Mas a dor também é um sinal de alerta e ajuda você a evitar o perigo. Tentar suprimir a dor é não apenas inútil, como contraproducente. A dor também pode trazer entendimento.
nos ajudar a tomar decisões melhores e nos conduzir à transformação pessoal. Então, a gente, já nessas definições, já começa a transformar os nossos problemas em oportunidades, a nossa forma de pensar. E o que o autor traz aqui, gente, não é nada que a gente nunca viveu, que a gente não sabia, mas a gente, né, culturalmente, como ele diz aqui, a gente aprende e tem fatos que corroboram com essas expectativas de que as coisas aconteçam conforme a gente quer ou conforme a gente espera. Então, o quinto, né, aspecto do inalterável na vida, dentro desse processo da aceitação, é que as pessoas nem sempre são amorosas e leais. Por mais que a gente ame, por mais que a gente goste, e por mais que essas pessoas também nos amem e gostem da gente, nem sempre elas serão amorosas e leais. Há sempre um risco de as pessoas serem desleais conosco, de dizerem uma coisa e fazerem outra. Isso também acontece com você? A aceitação traz então paz de espírito. Aceitar a realidade não é a mesma coisa que se conformar com ela. Eu gosto muito dessa frase, tá? Porque a aceitação é diferente de conformismo. É você ter uma visão crítica da vida como ela é, do fato em si, da realidade, como o autor traz pra gente, e muitas vezes você não se conformar com ela e trabalhar para mudar aquilo que está nas suas mãos. Muitas vezes é o seu desejo, a sua expectativa em relação àquela realidade, tá? A aceitação traz paz de espírito. Aceitar a realidade não é a mesma coisa que se conformar com ela. A aceitação da imutabilidade pode abrir novos caminhos. Então, essas 5 realidades que a gente não pode mudar, a partir do momento em que a gente aceita isso, ela começa a trazer para a nossa vida abrir novos caminhos. Muitas vezes é nossa esperança de mudar as nossas boas intenções e soluções super bem intencionadas que faz com que os nossos problemas persistam ou piorem ainda mais. Somente quando pararmos de nos agarrar compulsivamente ao que deveria ser e olharmos o que de fato existe, é que podemos nos abrir para o que poderia vir a ser. Aí ele fala assim, né? Quando eu brigo com a realidade, eu perco em 100% das vezes. Não se pode mudar a realidade. O que se pode mudar é o que se faz com ela. Então, o fato em si, nós não podemos mudar. O que nós podemos mudar é o que nós ou como nós vamos agir ou reagir frente a esse fato. Ressignificar o que passa a ser um problema para a gente. Daqui a pouco a gente vai definir bem isso, o que ele fala, né, o que ele chama de problema, e ressignificar também as nossas expectativas, os nossos desejos e as nossas necessidades, que, segundo o Bertold, é a base de todos os nossos problemas, tá? Bom dia, Salles. Não sei se é o Maurício que tá aí, a Rose, quem que tá aí, mas seja muito bem-vindo. Então, primeira parte, né, é o processo da aceitação dos conceitos fundamentais. A segunda parte é a observação. Onde o julgamento começa, a observação termina. Então, o Bertold traz que a gente tem muita dificuldade de apenas observar. E esse apenas observar é uma característica que vai nos ajudar muito a enxergar a realidade como ela é e a ressignificar as nossas expectativas, os nossos desejos em função daquilo que realmente é. Eu diria até em função da própria aceitação, tá? E aí ele fala assim: será que vemos a realidade como ela é? Para praticar o flip thinking, precisamos desconstruir os problemas e transformá-los em fatos. Mas observar os fatos pode ser mais difícil do que pensamos. Por quê? Porque a gente já quer julgar, já quer analisar, já quer dar um resultado, um veredito para aquele contexto, aquela situação. É essencial, então, saber o que você quer da vida, em que direção você está indo. Mas saber onde está, às vezes, é mais importante ainda. Então, você precisa ter uma noção de quem você realmente é, do que você realmente quer, né?
Ser capaz de observar a realidade, os fatos do aqui e agora, é vital. Os nossos poderes de observação, eles são limitados e eles sofrem influências o tempo todo. A nossa percepção ainda é influenciada por aquilo que não sabemos. Muitas vezes, quando estamos concentrados em alguma coisa, não observamos outra. Então, ele traz aqui exemplos e ele aprofunda o próprio funcionamento do nosso cérebro, como que é. Inconscientemente, reduzimos a nossa atenção no dia a dia. O cérebro tende a se concentrar em informações relevantes e deixar fora as informações irrelevantes ou conflituosas. Quanto mais estreito o nosso foco, menos atenção prestaremos em possibilidades e oportunidades. Usamos informações de nossas experiências anteriores para elaborar teorias que podem nos deixar cegos para a realidade de situações novas. Vocês já ouviram aquele ditado de quando a pessoa está enfronhada lá dentro, vivendo um problema, às vezes ele não consegue enxergar a solução que está logo ali na cara? Mais ou menos isso, tá? Então ele explica como que o cérebro funciona em relação a esse estreitamento de foco, né? Mesmo a mais lógica das teorias pode não estar correta. Então, também ele fala nesse processo da observação, como é que eu posso dizer? Quase que essa instantaneidade com que a gente julga os fatos em função de acontecimentos passados ou daquilo que a gente aprendeu. Então, ele dá um exemplo aqui no livro que ele fala assim: às vezes a pessoa fala assim: a gente aprendeu que a pessoa bonita, se ela é bonita, ela é inteligente. Alguma coisa assim nessa relação. E isso não corresponde à realidade dos fatos em si. Mas é um processo que a gente tende a julgar automaticamente. Então ele traz isso, que às vezes a condição da observação ela é muito difícil, porque a gente tem a tendência e a gente aprendeu impulsivamente a já trazer soluções, já trazer uma consequência em relação àquele fato que está sendo observado. Os fatos de qualquer situação costumam ser fontes mais confiáveis de explicação do que qualquer teoria. O flip thinking começa com uma mente aberta. Pensando em novas possibilidades, nada é obrigatório e tudo é permitido. Todos temos nossos valores e princípios. Seria não só ingênuo, mas também impossível viver sem eles. E aí ele traz aqui essa condição dos valores e princípios que muitas vezes baseiam, fundamentam as nossas ações, as nossas aspirações, esses nossos desejos e necessidades. Valores e princípios influenciam o nosso comportamento, mas é você quem decide o que é obrigatório e o que não é. Ninguém mais. Enquanto você estiver vendo o mundo pela lente de teorias firmemente arraigadas, jamais será capaz de ver os fatos como realmente são, muito menos de lidar com os problemas de um jeito novo. E aí lá no comecinho ele fala do processo da mente aberta e vai durante todo o livro. Nós precisamos querer nos dar a oportunidade de pensar diferente, de abrir a nossa mente para outras possibilidades além daquela que nós já julgamos no automático ou que a gente acha que vai acontecer. É importante para cada opinião formada você examinar o modo como chegou a essa conclusão. Então, tentar analisar todos os fatores envolvidos, sejam coisas, pessoas, teorias, tudo que envolve aquele contexto é importante, porque muitas vezes a gente observa parte ou tem acesso a parte da informação e já julga, já chega a uma conclusão que pode sim estar equivocada em função da gente não ter acesso ao complemento ou às outras partes dessa mesma informação. Nunca esqueça a diferença entre um fato e uma opinião. Precisamos aprender a ter muita cautela antes de concluir que conhece a verdade de uma situação. E assim, gente, hoje em dia nós estamos rodeados e recheados de especialistas de opiniões. Não sei se vocês concordam comigo. Bom dia, Pamela, seja bem-vinda. Todo mundo é especialista em dar uma opinião sobre alguma coisa.
Então, muita calma nessa hora. É mais comum entendermos as coisas equivocadamente do que da maneira correta. Precisamos exercitar constantemente uma dose saudável de cautela em relação às teorias e observações, além de buscar intensamente, incansavelmente, insistentemente os fatos, porque é os fatos que vão muitas vezes explicitar a realidade como ela é. Devemos aceitar que todos nós sempre teremos pontos cegos. Não vemos uma versão integral da realidade. Vemos principalmente aquilo que estamos predispostos a ver ou aquilo que queremos ver. Antes de pressupor conhecer todos os fatos, dê sempre uma boa olhada em volta para verificar se não há mais nenhum fragmento disponível que possa ajudá-lo a ver a situação de outra forma. Quanto mais da realidade você conseguir ver, mais oportunidades você encontrará. Então, essa também pode ser uma técnica que vai te ajudar a começar a transformar os problemas em oportunidades. Porque se você não está conseguindo enxergar outra forma de ver, analisar, observar aquela mesma situação, para pensar que algo pode estar errado, né? Então você precisa conseguir ampliar, expandir essa sua observação e esse seu pensamento. E aí, o terceiro conceito fundamental que ele traz é em relação aos problemas em si. E aí ele fala assim, sobre a problematização. Na realidade, não existem problemas, apenas fatos. E aqui, gente, para mim, né, dentro da minha fase de vida, dentro das minhas experiências, foi a maior desconstrução de realmente como a gente enxerga os problemas, as situações complexas, as adversidades da nossa vida. O problema sugere algo perturbador, ele está quase que conceituando, né? Problema sugere algo perturbador, assustador ou irritante, mas a realidade é mais complexa que isso. Um problema consiste em uma ideia ou um desejo de como a realidade deveria ser, e uma percepção da realidade que está em conflito com essa ideia ou desejo. Então, olha só, a base, o fundamento de todo problema está no nosso desejo, na nossa ideia, na nossa expectativa, em como a gente gostaria que as situações fossem encaminhadas ou como as pessoas se manifestassem. A maneira como definimos as nossas expectativas determina se vamos experimentar determinados fatos como parte de um problema ou não. As coisas são o que são, desprovidas de significado, até lhe atribuímos um. A realidade consiste apenas em dados que interpretamos. E, gente, a hora que a gente traz essa responsabilidade para a gente, é mesmo libertador e a gente consegue começar a pensar diferente. Eu, pelo menos, consegui. Uma semana já mudando a minha vida em função da compreensão até daquilo que a gente já conhecia, que eu já sabia, né? O que é um problema para uma pessoa pode ser uma condição ideal para outra e vice-versa. Isso deixa claro que objetivamente não existem problemas, apenas fatos, e que podemos interpretar fatos como problemas, porque eles nos prejudicam. Podemos interpretar fatos como fatos, porque somos neutros em relação a eles, ou seja, não interferem na nossa vida. Ou podemos interpretar problemas como os fatos como oportunidades, porque vemos nele um potencial positivo. Então, os fatos são o que são. A nossa interpretação daquele fato é que transforma aquela situação, aquele fato em problema, em nada, em neutro ou em oportunidade. Na vida existe uma tensão constante entre os nossos desejos e a realidade. Isso significa que vamos passar por problemas o tempo todo. É assim que funciona e ponto. Por quê? Então vou deixar de ter desejo na vida? Vou deixar de ter necessidade na vida? Lógico que não. O que eu preciso é adequar as minhas expectativas, os meus desejos em relação aos fatos como eles são e a como eu posso interpretar aqueles fatos e interagir com eles. O desejo é então parte inseparável da vida, da condição humana.
É importante entender que os nossos desejos e necessidades nos levam a vivenciar determinados fatos como problemas. O desejo está na origem de todos os problemas. Temos desejos e expectativas o tempo todo, o tempo inteiro, e não há nada de errado com isso. Desejos, necessidades e ambições nos tornam quem nós somos. São nossa fonte de vida, aquilo que nos leva a seguir em frente. Só que ter desejos envolve necessariamente o risco de um desejo não se realizar. Dor, tristeza, luto e decepção também fazem parte da vida, tanto quanto alegria, felicidade, êxtase ou prazer. Quando aceitarmos que a vida simplesmente não é justa, poderemos parar de nos concentrar naquilo que não é, mas deveria ser, e direcionar a nossa atenção para aquilo que é ou poderia ser. É a nossa forma de encarar essa realidade. Como diria o filósofo Sartre, liberdade é o que você faz com o que fizeram com você. E sim, Bertold cita o Sartre aqui, tá? Ele fala: liberdade é o que você faz com o que fizeram com você. O que fizeram com você, você não pode mudar, está feito. Mas o que você faz com isso está completamente nas suas mãos. E aí o quarto conceito, a quarta variável é: e se tudo der certo? Nossa resistência à mudança, a gente tem insitamente essa resistência à mudança, né? A maioria de nós, inclusive, a gente é avesso, nós somos avessos à mudança, a gente resiste realmente, a gente aprendeu assim, em função de zona de conforto, de comodidade, até da aceitação desse processo de dor, daquilo que nos confronta. Em geral, só queremos realizar uma mudança quando é realmente necessário, se não tiver outro jeito, se a gente for obrigado. Mudar dá medo, porque parece perigoso. Se não houver alternativa, tudo bem, mudamos. Assim, a maior ameaça ao ótimo é o bom. Então, a gente precisa aprender, desenvolver o gosto pela transformação. A gente precisa entender que mudar pode ser bom. E normalmente a gente vai descobrir que é realmente bom mudar, fazer diferente, deixar de ter essa resistência à mudança já elimina também mais um tanto de problemas. E Bertold traz a condição da antifragilidade, o crescimento pela resistência. A antifragilidade é a capacidade de absorver danos e de lidar com a desordem e a imprevisibilidade, assim como a de usar esses desafios para se fortalecer. E aí ele até cita, tem um livro que chama Antifrágil. É um livro que vale a pena. Não sei se um dia nós traremos ele para a live do livro, porque ele é um livro grosso, acho que vai mais de um mês para ler ele com profundidade. Mas quem sabe, né? A gente consegue fazer aí picadinho. É um livro que realmente vale a pena, tá? O Antifrágil. Pessoas antifrágeis não só se adaptam e sobrevivem, mas têm a capacidade mágica de usar a adversidade como um meio de avançar. O fenômeno da antifragilidade nos ensina também que, às vezes, em vez de tentarmos solucionar um problema, talvez devêssemos simplesmente aceitar a situação e permitir que a antifragilidade faça o seu trabalho. Precisamos parar de intervir. O flip thinking às vezes significa afastar-se e deixar que as coisas se encarreguem sozinhas da solução. Oi, Rafa, a resenha é sobre qual livro? Esse aqui, ó. Transformando problemas em oportunidades, flip thinking, tá? O Bertold Gunster, ele é o autor, né, dessa teoria do flip thinking, tá? Vale muito a pena, gente, adquiram, tá? Esse livro. Então, o flip thinking às vezes significa afastar-se e deixar que as coisas se encarreguem sozinhas da solução. Mas pro finalzinho da live eu vou mostrar como é que ele tá dividido e tem uns presentinhos pra gente nesse livro também, uns resumos maravilhosos. E aí a gente entra então na condição do pensamento emperrado. É o sexto conceito fundamental que ele traz ali na primeira parte do livro, para situar a gente, para a gente começar então a se abrir, né, para essa forma de transformar os nossos problemas em oportunidades. Nossa tendência é transformar um problema em desastre. Isso é o que ele chama de pensamento emperrado, ou stuck thinking, né, que é o oposto do flip thinking. Enquanto o pensamento invertido transforma um problema em oportunidade, o pensamento emperrado transforma um problema em desastre. Quanto mais nos esforçamos para solucionar um problema, maior ele se torna.
Precisamos estar atentos ao pensamento emperrado se quisermos evitar as suas armadilhas. Ele não apenas perpetua problemas que simplesmente nos acontecem, como frequentemente ele causa os nossos problemas. Olha só, muitas vezes começa aqui, ó, no nosso pensamento, na nossa forma de pensar ou de construir o pensamento sobre algo ou alguém. Para ressignificar o pensamento emperrado, precisamos saber como desemperrar os nossos pensamentos, óbvio, né? Muitas vezes, o óbvio precisa ser dito, tá? Muitas vezes não vemos que estamos presos no pensamento emperrado. E, gente, como eu gostei desse termo, pensamento emperrado, porque, acreditem ou não, nessa uma semana que eu comecei a praticar o Flip Thinking, eu percebi que eu tenho muitos pensamentos emperrados, né? Então, às vezes as pessoas até falam, ah, Renata, mas você trabalha tanto, lê tanto, não sei o quê, não é possível. É possível, gente. Eu descobri isso de mim mesma. Eu sei que eu sou uma pessoa mais difícil, às vezes eu sou um pouquinho teimosa, sou muito exigente, mas eu não imaginava que eu tinha um pensamento tão emperrado como eu descobri essa semana. E estamos trabalhando para melhor atendê-los, tá? Já estou ressignificando tudo isso. Aprender a reconhecer que estamos presos num sistema de feedback compensatório é crucial na jornada para mudar a nossa maneira de pensar. Ao avaliar uma questão, observe a sua complexidade e procure mais do que um simples diagnóstico de causa e efeito. E isso, gente, é uma tendência. A gente aprende desde a escola a pensar assim, ou é certo ou é errado, tem que fazer assim ou assado, pode ou não pode, é pecado, não é, entende? Então é sempre essa condição de causa e efeito. E a vida, tudo na vida tem, como eu gosto de brincar e dizer, mais do que não é preto e branco, né? São os mais do que 50 tons de cinza, entendeu? Então a gente precisa realmente focar em compreender que as coisas são dessa forma, né? Intervir em sistemas complexos pode acarretar todo tipo de consequências inesperadas. Agir de modo impulsivo quase sempre conduz a pensamentos emperrados, modo de pensar no qual os problemas estão sempre aumentando ou vão de mal a pior. E aí vem as 4 perguntas, que é o finalzinho aí dessa primeira parte do livro. As 4 perguntas e o autor nos ensina: faça a pergunta certa na hora certa. Nem todo problema deve ou pode ser ressignificado. O segredo é saber quais problemas são ressignificáveis e em que momento. E aí o autor fala muito do processo de abrir mão, de não ficar perdendo tempo, gastando energia com aquilo que não pode ser mudado, de querendo mudar as pessoas se você não consegue nem mudar você mesmo. Então, algumas dessas situações que a gente vivencia o tempo todo. E aí, para ajudar, o autor desenvolveu as 4 perguntas do Flip Thinking, né? 4 perguntas. Quais são elas? Primeira, qual o problema? Segunda, é realmente um problema? Terceiro, o problema sou eu? Quarto, o problema vem a calhar? Então, vou explicar rapidamente essas 4 perguntas e aí a gente já entra nas estratégias, porque já está acabando o nosso tempo. Então, primeira pergunta, qual o problema? Um problema sempre consiste numa discrepância entre fatos e expectativas. O segredo é reconhecer os fatos e as expectativas envolvidas com precisão. Então, é definir exatamente qual é o problema. Após definir de maneira adequada o problema, pergunte a si mesmo se você pode resolvê-lo. Se puder, ótimo, resolva o seu problema. Se não puder, avalie se é possível mudar a sua perspectiva sobre ele ou se você precisa simplesmente deixar para lá, tá? Então são 3 opções. Resolva o problema, verifique se você pode mudar a sua perspectiva, expectativa sobre esse problema, ressignificar esse problema ou deixa para lá. Abra mão, às vezes a gente se apega aos problemas, né? Às vezes é a única justificativa ou forma com que a gente tem para justificar as nossas atitudes, as nossas ações, é esse apego, esse afeto, às vezes, que a gente desenvolve por um problema. Então a gente precisa também aprender a abrir mão e deixar o problema para lá. A segunda pergunta, é realmente um problema? Avalie, então, a urgência do problema. O segredo é ser capaz de separar as grandes preocupações das pequenas, que geralmente desaparecem sozinhas. Então, se aquele problema não é urgente, não é algo que exija sua atenção
naquele exato momento, deixa para lá. Você vai ver que muitas vezes, né, tem até o ditado, o tempo é a melhor das soluções. O problema ele desaparece se ele não for, né, a grande preocupação ou algo que você possa realmente atuar. Terceira pergunta e talvez a mais dolorosa. O problema sou eu? Se os nossos desejos e as nossas expectativas são as bases de todos os problemas, olha a coerência lógica desta pergunta. As nossas ações costumam contribuir para os nossos problemas. Nem sempre é fácil admitir isso, mas muitas vezes o problema vai embora assim que paramos de tentar resolvê-los. E principalmente, assim que a gente para de se meter aonde a gente não deveria se meter, né? Então, olha a interferência, como sim, muitas vezes nós somos os problemas, né? Quem criamos às vezes até os problemas. E a quarta e última pergunta é: o problema vem a calhar? Se ele é real, oferece possibilidades de solução. A energia que gastaríamos tentando solucioná-lo pode ser usada para explorar o seu potencial. Então, frente a um problema, você vai gastar, vai perder tempo, vai gastar a mesma energia para resolvê-lo, para ressignificá-lo, para explorar o seu potencial, para aprender com aquilo, para ver realmente a oportunidade que está por trás daquilo, ou para tentar brigar com ele, espernear, fazer birra, ficar revoltado e criar mais um monte de problemas na sua vida. Essa pergunta, se o problema vem a calhar, se você pode tirar proveito dele, ela é milagrosa no processo de inverter o pensamento. Aí a gente parte então para a segunda e maior parte do livro, tá? Então, olha que legal, que eu já vou mostrar aqui para vocês que eu chamei de presentinho, né? No livro, o tempo todo ele traz, aqui tá a primeira parte, falando sobre tudo isso, aceitação, observação, o que realmente é o problema, e aí ele traz um resuminho, ó. Tá vendo? Dos 7 itens, né? Das 7 características. E da mesma forma, a parte do meio aqui ele fala, a segunda parte, a maior, são as estratégias. Aqui no final ele traz um resumo das 15 estratégias, ó. É muito legal isso, porque claro que você não vai decorar e lembrar de tudo o tempo todo, ó. Aí ele traz aqui tipo um memo book, né? Um memorando de todas as estratégias para você tipo ter um resuminho. Eu tô pensando até, eu acho que eu vou fazer digitar ou tirar foto aqui e ter isso no Drive pra gente lembrar às vezes, né? Uma vez que eu quero desenvolver o Flip Think cada vez mais, porque eu já tirei proveito disso essa semana, que foi quando eu comecei a praticar. Então, 15 estratégias para transformar problemas em oportunidade. As estratégias foram agrupadas em 4 atitudes básicas: amar, trabalhar, lutar e jogar, para que possamos usar para lidar com a realidade. Então, ele separa, tem de 4 a 3 estratégias em cada uma dessas atitudes. Eu vou explicar aqui rapidamente o que significa isso. Identifique, e a dica, né, a sugestão é: identifique a melhor atitude e escolha a estratégia mais eficaz. Então, essas atitudes, amar, trabalhar, lutar ou jogar, são atitudes que vai influenciar na conduta e na melhor estratégia para aquele contexto, tá? Então, por exemplo, a atitude de amar são as estratégias que compõem a atitude de amar, são estratégias que usam o amor como ponto de partida. Apoiam-se no que as pessoas têm de bom, nas perspectivas positivas e na esperança de que as circunstâncias mudem para melhor. A segunda atitude, que é trabalhar, ela compõe as estratégias que servem para quando um problema exigir muita determinação. É aqui que vem a estratégia da tentativa e erro, e precisa de muito treino, disposição e persistência. Por isso que é a atitude de trabalhar, vai exigir mais da gente. Bom dia, Roberto, seja bem-vindo. A terceira atitude, que é lutar, ela compõe as estratégias que devem ser usadas diante de uma realidade hostil. Você viu? Por isso que ele fala que o Flip Thinking ele não é estático, você vai desenvolvendo e vai melhorando cada vez quanto mais você usa, e vai ficando determinado contexto, vai ficando claro qual é a melhor estratégia a ser utilizada. Então, por exemplo, diante de uma realidade hostil, você não pode usar uma estratégia do amor, né? Porque simplesmente não compõe, não faz parte daquele contexto.
E por fim, a atitude de jogar são as estratégias fundamentadas em mudar as regras do jogo, com a criatividade, inteligência e humor, tá? E aí agora eu vou listar as 15 estratégias, estamos chegando aí 10 minutinhos, né, finais do livro, mas no livro você vai ter essa divisão de quais estratégias compõem cada atitude. Então, na atitude amar, a estratégia da aceitação, da espera, da potencialização, do respeito. No trabalhar já é a estratégia da perseverança, tarará, tarará, dentro dessas 15 que eu vou falar aqui para vocês agora, mas elas não estão divididas nessas atitudes, tá? Precisa aí do apoio do livro, ou se alguém quiser depois fazer essa divisão, me chama, me pede no direct ou no WhatsApp que eu mando para vocês, tá bom? Bom dia, Geisa, seja bem-vinda. Então vamos lá. Primeira estratégia, estratégia da aceitação. Quanto mais agimos em harmonia com as coisas, menos resistência nós encontramos. Só por essa frase a gente já tem quase que a transformação dos nossos problemas em oportunidades, né? Bom dia, Rosana, seja bem-vinda. Então, eu vou estar falando aqui só uma frase que caracterize essa estratégia, porque a gente tem praticamente mais de 100 páginas do livro só para falar das estratégias, tá? Gente, e é muito legal, sabe por quê? Porque ele traz os exemplos, né? Então ele fala assim, ó, ele traz lá o exemplo, na reunião dos professores diz, queríamos mais informação, abertura e tal. Então ele traz contextos da nossa realidade, do nosso dia a dia. E isso ilustra e ajuda muito a gente ampliar a nossa visão dentro dos contextos que a gente vivencia para entender como aplicar cada tipo de estratégia, né? Cada estratégia ou cada atitude. Estratégia da espera, segunda estratégia. Às vezes é preciso esperar para criar. E muitas vezes o mais difícil é justamente não esperar, não fazer nada, né? Enquanto a gente espera, às vezes o tempo está passando e parece que você não está fazendo nada, mas é uma estratégia e é uma estratégia inteligentíssima, tá? Para a gente poder mudar aí, né? Trabalhar com a transformação dos nossos problemas e oportunidades. Terceira estratégia é a da potencialização. A estratégia da potencialização, ela basicamente consiste na gente olhar para o que está indo bem e como podemos aproveitar isso. Ou seja, olhar o que está dando certo e continuar fazendo isso, né? Continuar com essa postura, com essa conduta daquilo que a gente já sabe fazer para funcionar bem. Quarta estratégia é a estratégia do respeito. Está sempre relacionada a questões com outras pessoas ou outros grupos de pessoas. Envolve aceitar e participar do comportamento de alguém, reconhecendo-o. E aí ele fala muito do processo do reconhecimento que ele deve ser demonstrado, tá? É igual a condição do afeto, né? Então, assim, ele até fala lá, cita o exemplo de um casal que fala assim: mas eu sempre te amei, mas você nunca falou, eu nunca soube, você nunca demonstrou que me amou, né? Então, assim, o respeito, ele envolve essa questão do reconhecimento e da manifestação do respeito. Não basta você falar, eu respeito a pessoa e nem olhar na cara dela, entendeu? Mais ou menos assim, grosseiramente falando. Quinta estratégia é da perseverança. É o reconhecimento de que muitas vezes solucionar problemas não é um processo lógico nem linear e que nós devemos sim persistir. Nós devemos aplicar tentativas diversas até conseguir, como eu digo, furar a bolha, né? E aqui, a partir desse momento, a gente realmente vê que as coisas começam a fluir diferente. Sexta estratégia é a estratégia do foco. Obstáculos são coisas que vemos quando tiramos os olhos do nosso objetivo. Determine o objetivo final e só pare ao conquistá-lo. Então ele traz aqui que muitas vezes, e é comum a gente se dispersar, quando a gente perde o foco, a gente tira o olho do objetivo final, outras coisas começam a interferir na nossa caminhada. E aí a gente dispersa, a gente realmente perde o foco e a gente realmente começa a enxergar os problemas ao invés das soluções para conquistar o nosso objetivo final. Sétima estratégia, estratégia do repensamento. Examine a realidade e poderá se surpreender com as soluções que já existem. Seja otimista e foque nas possibilidades. Essa estratégia do repensamento é muitas vezes você
analisar sob outra ótica aquela situação, aquele fato em si. E que, surpreendentemente, muitas vezes, ao praticar, fazer essa estratégia, você vai ver que a solução já está lá, né? Não sei se você já passou por isso também, às vezes levar um problema que parecia não ter solução para alguém, a pessoa te fala alguma coisa, você fala, olha, não é mesmo, né? Que tá fácil. Como que eu não vi isso antes? Não sei se alguém já falou essa frase, como que eu não vi isso antes? Estava ali na nossa cara, na nossa frente, e a gente não parou para pensar. Então, é uma estratégia de repensar, de analisar novamente todos os contextos, situações, pessoas, coisas envolvidas para encontrar soluções diferentes que muitas vezes vão estar na ponta do nariz, como a gente gosta de dizer. Oitava estratégia é a da eliminação. Compreenda que o luto, a perda e a dor são inevitáveis. Então, também você tem sim muitos problemas, você não tem como resolver ou não está nas suas mãos e você deve abrir mão deles. Deixa para lá. O que não tem solução, solucionado está, já diria o ditado, né? Então, a estratégia de eliminação é você realmente abrir mão por completo do problema que não tem o que fazer. Deixa ele para lá. Estratégia da incorporação é a nona. Se não puder vencê-los, adquira-os. Ou, como a gente conhece no ditado, se não pode vencê-los, junte-se a eles. É exatamente isso, a estratégia da incorporação, tá? É você ver o que pode ser feito com aquele problema que se apresenta ali. Se você não pode resolver, se não tem o que fazer, aprenda a lidar com ele, tá? Muitas vezes, tem muitos exemplos aqui relacionados às pessoas. Você não vai mudar as pessoas. Se você tem que conviver com aquela pessoa, aprende a lidar com ela, do jeito que ela é, sem criar expectativa que ela vai mudar, que ela vai fazer diferente, que ela vai corresponder às suas vontades, os seus desejos, às suas necessidades, enfim, tá? Então é a estratégia da incorporação. Décima, estratégia da colaboração. Esquecer as diferenças e enfatizar as semelhanças. Então, essa estratégia da colaboração, ela por si só já muda um pouco o foco, né? Então, você para de ver só aquilo que diverge, aquilo que vocês estão enxergando como problema, mas começa a ver aquilo que tem de solução. Então, é mais ou menos aquela situação de que todo fato tem dois lados, né? A estratégia da colaboração, um exemplo bom é aquela estratégia de enxergar o copo meio cheio ou meio vazio, tá? Então, para de enxergar o copo meio vazio e comece a enxergar o copo meio cheio. Vê o que você tem de semelhança e como vocês podem trabalhar junto e colaborar, cooperar frente aquelas situações ou aqueles contextos que não podem ser resolvidos ou que são as diferenças em si. 11ª estratégia, a estratégia da instigação. Toque o coração das pessoas e desperte os seus desejos. Então, sim, cabe a você motivar um contexto complexo a ser feito de forma diferente. Como você vai fazer isso? Tem que fazer com que a pessoa compreenda, queira ou seja instigada, motivada a ter os mesmos desejos ou desejos semelhantes aos seus, para que então deixe de ser um problema e passe a buscar oportunidades ou enxergar oportunidades naquele contexto. 12ª estratégia da ostentação. Mostre o problema em vez de escondê-lo. E aí ele traz exemplos aqui fantásticos. Então, aquela condição assim da pessoa que, né, às vezes o líder ou o chefe que acabou chegando atrasado numa reunião. Ele já começa a falar, gente, ó, desculpe, eu cheguei atrasado porque furou o pneu, eu tive que trocar, ou teve lá um contexto específico, mas vamos otimizar a reunião, vamos começar assim, vou terminar 15 minutos antes, vou compensar dessa forma, de outra forma. Então, você mostra o problema, é a estratégia da ostentação, ao invés de tentar escondê-lo. E muitas vezes, quando a gente tenta esconder, o problema ele fica cada vez maior, né? Ou todo mundo vê, só a gente acha que não tem ninguém vendo. 13ª estratégia é a estratégia da troca de papéis. Romper o padrão assumindo o papel de outra pessoa. Então, literalmente, se colocar no lugar do outro ou, melhor ainda, conseguir fazer o outro se colocar no seu lugar.
né? Porque se é você que está enxergando aquilo como um problema, é o seu desejo que não está sendo atendido. Então, faça o outro calçar os seus sapatos para você poder trabalhar com essa mudança, com essa estratégia da troca de papéis. 14ª estratégia, penúltima estratégia da perturbação. Surpreenda, choque, distorça, perturbe o jogo do outro. Então é aquela estratégia do impacto, de você causar um impacto, de você ter uma atitude inesperada, né? Então, por exemplo, você é uma pessoa muito calma. Você sempre aceita tudo, isso está te fazendo mal, as pessoas tiram proveito de você. A estratégia da perturbação nesse exemplo seria, de repente, você não aceitar nada, você dá um piti lá numa determinada situação que vai surpreender as pessoas. Então, é essa a estratégia, você surpreender, chocar, para que você consiga virar o jogo. E a última, mas não menos importante, estratégia da inversão. Use a dificuldade em seu favor, mude a sua perspectiva. Então, inverta o contexto e enxergue realmente o problema ou as situações que envolvem aquele problema como oportunidades de fazer diferente. E aí, nesse último minuto, a gente vai aí para as 3 frases finais aí da última parte do livro, que ela é pequenininha, a terceira parte, onde o autor nos deixa 3 recados. O flip thinking começa no momento em que você decide mudar alguma coisa. Se um problema específico estiver incomodando você, de agora em diante, não se considere apenas uma vítima impotente. Você é quem cria todas as experiências do seu universo e só você é responsável por isso. Segunda dica do autor: você pode resolver o problema, deixá-lo como está ou ressignificá-lo. Certifique-se de fazer uma escolha clara. Atreva-se a confiar no seu instinto, use a intuição para escolher uma atitude fundamental e a melhor estratégia. E por último, seja decidido. Dê 100% de si, sem qualquer hesitação. O momento de hesitar foi no passo anterior. Essa fase exige coragem, destemor e autoconfiança. Então, decida se você quer transformar os problemas em oportunidades. Adquira esse livro ou passe agora a aplicar o Flip Thinking. Eu já posso falar com apenas uma semana de experiência que vale a pena, tá? Tá fazendo toda a diferença na minha vida. Bom dia, Ju! Então, gente, beijo grande, 11h01, passei um pouquinho. Ótimo fim de domingo para todos vocês, uma semana extraordinária, mais um mês maravilhoso que se iniciou, julho. Já passamos o meio do ano. Que vocês tenham uma excelente semana e a gente se encontra domingo que vem. Beijo grande!